TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Nós vamos agora para, de fato, como que se faz essa leitura eficiente, né? Então, com o tempo, com os anos, né, no TILHA, para chegar nesse modelo. Esse é o modelo matriz? Não, isso aí é construção coletiva de outras metodologias que a gente foi acompanhando, né? E utilizando na prática em sala de aula, filosofia lá no Otília, a gente foi mudando, assim, até chegar nesse primeiro esboço, né? Então, existem outras formas? Existe. Esta é o que a gente vai apresentar, é a partir da experiência, né, de longos anos, né, que a gente vem trabalhando com essa questão da identificar a ideia principal e secundária, né, até que a gente chegou nesse modelo inicial, né? Então, como se fazer, de fato, uma leitura eficiente, né? Então, como vocês podem ver na coluna da esquerda, né, tem lá PG, né, que a gente está denominando de parágrafo. Como você identifica em um texto o parágrafo, né? Depois, a gente pode visualizar aí o IP, isto é, a ideia principal. Como é que você identifica na prática, quando você se depara com o texto? Você está com o texto em sua frente, tá, mas aí um monte de palavras e parágrafos. Então, esse olhar de raio-x, né? Então, eu vou localizar, eu tenho que aprender a identificar isso que o Edson falou anteriormente, assim, decodificar. Então, se eu aprender a decodificar o mundo, agora está diante de mim o livro. Como identificar? Então, pela experiência, a gente percebeu, né, de outros textos, que a ideia principal, ela aparece sempre na primeira frase do parágrafo, né? O que é essa ideia principal, né? Então, ela tem um significado. É isso, ou isto é aquilo, tá? Então, o aluno, quando se depara com o parágrafo, ele tem que identificar a ideia principal. Pela experiência de tantos ler os textos, né, e o nosso hábito de leitura, você começa com a ideia principal, para que o teu interlocutor consiga entender, compreender o seu diálogo. E, por fim, a gente tem no lado direito, última coluna, o IS, que a gente denomina de ideia secundária. São as frases seguintes do parágrafo. Elas servem como exemplificação, o exemplo da ideia principal. Tá? Ela é como um argumento e que vai reforçar, né, a ideia principal. Tá? Então, a gente dividiu essas linhas, PG, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4 e 5, tá? Você pode baixar esse modelinho e, conforme você vai lendo o parágrafo número 1, você vai colocando aqui nos espaços, né, indicando qual que é a ideia principal e essa. Então, como o professor Paulo colocou, é fundamental que você olhe isso, né? Então, vamos lá, você pega um livro, deixa eu pegar aqui, ó, você tem uma série de livros, você pega ali Formação pela Pesquisa, né? Ou Aprendendo a Aprender, por exemplo. Quando você pega o texto, quase sempre você vai encontrar a introdução, seja o texto que for. Se é um livro, essa introdução é maior. Mas se é uma redação, uma dissertação, eu vou encontrar lá um primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo, o professor Paulo colocou muito bem aqui, ó, né? Quase na totalidade, a pessoa vai colocar no primeiro parágrafo qual é o objetivo daquele texto, né? Porque eu tenho que, entre aspas, comunicar para as pessoas do que eu vou falar. Então, essa ideia principal. Lembra também, tem gente que vai lá, né, Paulo, e pega tudo que está no primeiro parágrafo e coloca ali. Não, não é isso. É a tua capacidade de síntese. Isso também é necessário, por exemplo, no mapa conceitual. Isso é necessário para a construção desse processo aqui. E aí, se você for perceber, é muito difícil a gente conseguir fazer isso numa primeira leitura. Então, o que a gente precisa fazer muitas vezes? Ler mais de uma vez, para conseguir verificar, será que isso que eu estou pensando que a ideia principal de fato é, né? E aí as pessoas muitas vezes desanimam. Eu falo assim, aqui que a pessoa devia ficar animada, porque fala assim, eu consegui, né? Assim como um dia a gente conseguiu dominar a arte de escrever e era um êxtase, a gente queria escrever tudo, queria ler tudo. É isso aqui, né?
Então, isso que é a magia, assim, né? Então, a magia está no quê? Em você conseguir ler o primeiro parágrafo e dizer, essa é a ideia principal. E aí, a ideia de ser sucinto é fundamental. E depois que você consegue descobrir qual é a ideia principal, né? Do que trata o texto? É isso. Aí você vai descobrir o seguinte, quais são as ideias secundárias? Né? Para falar sobre isso, que elementos o autor vai usar? Que argumentos ele vai usar? Para reforçar, para refutar, porque ele quer desconstruir também uma visão muitas vezes equivocada que a gente tem. Né? Ele vai dialogar com uma cultura. Então, ele vai trazer esses elementos. Novamente, a tua capacidade de síntese é fundamental. Por isso que tem gente que vai ter aquelas canetas marca-texto e você olha o texto e fala assim, tá, mas tudo é principal, tudo é importante para você? Não, você tem que ter essas condições. Né? Por isso que a gente até brinca muitas vezes de ter duas canetas marca-texto de cores diferentes. Então, por exemplo, eu vou usar a verde-limão lá, amarelo, sei lá, para marcar a ideia principal e vou usar uma outra cor, azul, sei lá, rosa, para marcar as ideias secundárias. Porque você vai criando uma legenda, vou usar lápis. Mas é assim, qual é a representação que você vai fazer para você conseguir visualmente ter isso? Então, essa ideia visual acaba contando bastante. E o professor Paulo apontou de maneira muito importante que essas ideias principais e secundárias, elas vão aparecendo nos parágrafos, e você precisa ter claro isso. Então, quando você consegue fazer isso, a tua leitura, ela ganha, né, em qualidade de compreensão, de entendimento e, consequentemente, de análise que você pode fazer. Né? Então, nessa primeira imagem fica muito claro isso. Então, você precisa primeiro decompor dentro do texto quais são os parágrafos, depois identificar qual é a ideia principal, e aqui, ó, objetividade, é muito importante isso, capacidade de síntese. Depois encontrar as ideias secundárias. Então, isso que o professor Paulo explicou, se pergunta, o professor Paulo ratificou de maneira muito importante, isso não é o único jeito de fazer, mas isso é a experiência do nosso trabalho como pesquisador e como professor. Essa é uma forma que facilita o teu entendimento, né? E se você não aprender a fazer isso, provavelmente vai ter dificuldades, porque você muitas vezes faz isso, mas nunca parou para sistematizar. Nós estamos falando, sistematizar é uma forma importante do aprendizado. Então a gente vai para a situação número 1, né, professor Edson? Então nós temos um texto, né, de matemática, poderia ser de filosofia, geografia, e como a gente viu na aula anterior, né, da questão da interdisciplinaridade, nos textos aparecem imagens, que a gente está dialogando com artes, vai aparecer indicação de um filme, a gente está dialogando com o cinema. Tá? Então, essa interdisciplinaridade ela é importante para decodificar um texto, seja ele de geografia, de história. Muito bem, então, a gente vai dialogar com o português, né, professor Edson, para a gente decifrar, decodificar o que é um parágrafo. Né? Abre um parênteses, né, professor Edson, as pessoas às vezes pensam assim, não, mas esse professor é de filosofia, de história, de ensino religioso, está dando aula de português, né? Como a gente já falou na aula 3, faz parte, para a compreensão de um texto, dialogar com as outras disciplinas. Elas não são separadas em instante. Elas têm que dialogar, elas têm que conversar para que a gente consiga decodificar. Muito bem, temos aí um parágrafo. Toda vez que aparece um recuo, a gente, né, pela experiência, você bate o olho e sabe que isso aqui é um parágrafo. Muito bem. Diz a regra que, para você identificar a ideia principal, ela sempre aparece na primeira frase. Então, a gente tem percebido uma confusão, às vezes, que o aluno faz, de confundir frase com linhas. Então, ele conta a quantidade de linhas. Não. Frase é quando ela termina com um ponto, tá? E aí a gente olha neste primeiro parágrafo, a gente tem 2 pontos. Logo, a gente tem duas frases. A gente tem duas frases. E é na primeira frase que a gente vai identificar a ideia principal. Muito bem. Lembrando, né, professor Edson, que esse momento ele é braçal, né? Ele exige uma atenção muito grande. Depois, isso passa a ter como hábito. Você bate o olho no parágrafo, você já identifica, né? A gente identificou aqui, no entanto, a primeira frase. Então, aqui está, neste parágrafo, a primeira frase. E
logo em seguida, você tem a segunda frase, que é a exemplificação da ideia principal, tá? Segunda frase. Então, aqui a gente pode, então, ler a primeira frase a partir da segunda metade do século XX, abrindo outro parênteses, né, como a gente viu na aula anterior, né, da interdisciplinaridade, o aluno, para decodificar, apareceu o século XX. Como ele já teve a aula de matemática, ele sabe que o século XX vai de 1901 a 2000. Então, isso ele tem que saber decodificar. Tá? A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado pelos historiadores, em razão de sua conotação preconceituosa, típica das ciências humanas do século XIX. Tá? Muito bem. Então, aqui é a primeira frase. Então, na primeira frase que eu vou identificar qual que seria a palavra principal, isto é, essa palavra que, a partir dela, o autor, como o Edson já tinha falado, ele colocou esta palavra principal para que o aluno consiga entender, pelo meio gráfico, pelo meio da grafia, a materialização da sua ideia. Então, aqui nesse caso, a partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história. Então, vocês vão perceber que tudo vai em torno da pré-história. Passou a ser cada vez mais questionado pelos historiadores. O que você pode fazer uma pergunta, né? O que passou a ser questionado pelos historiadores? Se a resposta, né, toda pergunta que você faz, né, desta frase, te remeter àquela palavra, àquela terminologia, é aquela. Uma dica, né, pela experiência, é que às vezes, se você está em dúvida de localizar, começa a ler a segunda frase, que o autor vai exemplificar a partir da ideia principal. Às vezes, uma dica que pode te ajudar para fortalecer se de fato o termo pré-história é a ideia principal, tá? Então, neste primeira situação, a gente viu que o termo é pré-história. O professor Paulo explicou muito bem aí a ideia principal e secundária, e eu queria reforçar os elementos que ele está trazendo, né, mostrando aquilo que a gente está falando do capital cultural que você precisa sempre utilizar para fazer isso. E aí, uma coisa que ele está falando é assim, o hábito, né? Por que eu vou conseguir fazer isso com mais agilidade se eu faço agora e daí depois eu estou numa situação de estresse, né? Onde esse conhecimento é cobrado, por exemplo, lá para fazer uma prova do Enem, um vestibular, um concurso, eu preciso fazer isso em um determinado período de tempo, né? Então, vamos ali, ó, o professor Paulo colocou uma ideia importante, ele falou assim, no século XX, daí ele falou, 20 foi trabalhado, mas você precisa primeiro compreender, então, quando eu leio século, isso é só a decodificação da palavra, mas lembra que não basta isso, né? Nós estamos falando isso desde a primeira aula, você precisa conseguir compreender isso no mundo. Isso é uma forma de datação para poder fazer o quê? Para poder colocar as coisas. Então, ao invés de você precisar saber, por exemplo, datas exatas, muitas vezes você pode saber em que século isso aconteceu, o que estava acontecendo naquele século, e isso te dá uma boa compreensão de uma determinada realidade. Então, a primeira grande coisa, nós estamos dizendo, olha, não foi qualquer historiador que começou a questionar esse termo, foram os historiadores do século XX. Né? Então, tem uma série de elementos aí. Né? Quando você vê pré-história, você já sabe o que significa pré-história? Vamos lá, quando você olha essa imagem que está ali, ó, colocada, ela já indica o quê? Tem uma forma de expressão, de compreensão do mundo. Isso é chamado de arte rupestre, essa expressão. Essa expressão chamada arte rupestre, ela está datada em qual momento histórico? Opa, eu que já estudei história, que parei para pensar, esse texto, mesmo que eu não tivesse lido nada, quando eu vejo a imagem, eu falo, esse texto tem a ver com a pré-história. Então, agora eu vou ler a pré-história dessa maneira. Então, veja que existem vários debates aí. Né? A primeira ideia é de que não existe uma compreensão única do fenômeno. Então, veja, você precisa ler essas coisas. Né? E por isso que o professor Paulo fala, isso demora tempo para você aprender a fazer. Então, uma coisa é o que está no texto. Ó, o professor Paulo está mostrando para a gente o seguinte, existe o que está no texto, que é o que eu preciso aprender, o que foi colocado no texto, e depois os elementos que eu vou conseguir ir à frente a partir disso. Mas eu só posso ir à frente a partir do que está discutindo. Então, a ideia inicial é, eu preciso saber o que é pré-história. Né? Da onde veio esse termo? Ele vem dos historiadores europeus de um determinado período da história. E aí, vamos lá, ele avança para dizer da ideia secundária. Ele está dizendo, olha,
para pensar na pré-história, eu tenho que tentar entender o seguinte: história, os indivíduos identificaram como uma capacidade que o homem tem de escrever. Portanto, eles estão valorizando a escrita como uma coisa superior à oralidade. E aí vamos tentar pensar quem dominava a escrita. Se você fosse lá para a história, você fala, opa, Mesopotâmia, Egito, quem eram as pessoas que dominavam a escrita? Ah, eram pessoas reconhecidas naquela sociedade, tinham poder e não eram membros de qualquer parte da sociedade. Eram pessoas que tinham privilégios. Né? Se você pegar na história do Brasil, você fala assim, alguém que estava trabalhando no campo, forçado, esse indivíduo ia poder estudar? Você pega na literatura uma obra fantástica que demarca o início da literatura nacional, né, que foi escrita por um pensador que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, que é Machado de Assis. Você pega Memórias Póstumas de Brás Cuba, né, onde havia um debate se nós tínhamos conteúdo para poder fazer uma literatura própria. Machado vai fazer uma relação e vai apresentar o Brás. Aí você pergunta assim, quando que o Brás trabalhou? Você lê a literatura lá, vai ver, não trabalhou, né? Aí você fala bem assim, mas o Brás também tem um processo, ele tem uma formação básica aqui, e depois ele vai para a Europa para estudar, né? Para fazer a graduação. Então, a graduação, por quê? Porque você tirou os padres a partir da reforma pombalina do Brasil, que eram os professores, basicamente, e aonde estava o processo de formação superior? Na Europa. Aí você pergunta, quem pode ir para a Europa estudar? Pô, então você começa a entender que nesse texto, por que está falando que é pré-conceituoso? O que é pré-conceito? Pô, será que eu parei para... E veja que ele coloca ali a questão conotativa. Ele não está dizendo que é a questão denotativa do texto. Opa, isso o professor Paulo explicou para a gente lá na primeira videoaula lá que ele falou sobre isso. Lembra? O sentido que está no dicionário, o sentido que os sujeitos vão atribuindo para o texto. Quer dizer, será que a gente parou para pensar o que é preconceito ou simplesmente ficar reproduzindo essa palavra sem nunca ter parado como isso está no mundo, na nossa realidade? Né? Então, percebe que como que eu coloco uma série de elementos dentro desse texto, eu posso dialogar com um parágrafo como esse e produzir um texto gigantesco, mas eu tenho que ter a capacidade de primeiro ver o que o autor colocou ali. E ele está dizendo, olha, então, se eu pegar as sociedades indígenas, elas dominavam a escrita? Ah, então ela não tem história, né? As sociedades da ancestralidade africana, né? Se vocês quiserem líderes religiosos de vários segmentos, Siddhartha Gautama, que é o Buda, Jesus Cristo, o que eles escreveram mesmo? Então, se você for olhar dentro dessa estrutura, você começa a fazer, opa, estou entendendo agora. Então, veja, quando você lê o texto, nós estamos falando, você precisa criar essas imagens mentais, porque se você não faz isso, a tua compreensão tem problema. Então, eu leio o texto, identifico essas ideias e começo a relacionar com todo o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo do meu processo de relação social e tudo mais. Tá? Eu tenho pessoas antigas, por exemplo, que por uma necessidade da vida não puderam estudar. E aí se pergunta, será que elas não têm história? Elas viveram na pré-história? Porque as histórias delas basicamente são narradas. Ela vai falar como era a infância, como os pais tratavam, como foi a vida dela depois de adulto. E tá, então essa narrativa é o quê? Como que você coloca isso? Percebe a provocação que está no texto? Então, isso que você precisa simbolizar para poder registrar e para poder fazer a análise posterior. Então, nós já tivemos aí uns 5 ou 10 minutos só no primeiro parágrafo, dessecando para entender. Bom, o Edson comentou que era um processo do resumo. O resumo, ele se dá nisso. Você lê, vai lendo, né? Vai busca, então, a ideia principal, e aí depois você simplesmente, quando você vai fazer o exercício, né? Você tem aí qual que é a ideia principal do primeiro parágrafo, né? E você coloca ali, então, o termo pré-história, que eu já havia identificado, e na ideia secundária, você vai colocar, né, os povos dotados de escrita passivos de produzir história, os demais relegados à barbárie. Pronto. Então, você abstraiu daquele parágrafo a ideia principal, né? E a consequência para os povos dotados de escritas eram passivos de produzir história, os demais relegados à barbárie. Então, essa é a primeira situação. Então, claro, isso demanda muito tempo, exercício, né?
a gente sempre fala, né, Edson, assim, mas eu vou fazer isso só na disciplina de História e Filosofia, ensino religioso. Não, você utiliza isso para o resto da vida de vocês. Isso é uma prática, né? Uma vez que você adotou essa prática, ajuda um monte, assim, para você, quando você for fazer um vestibular, um Enem, você tem agilidade para perceber, lembrando que nesses concursos, né, tem um tempo, então você não pode ficar lendo assim à toa sem aprender a decodificar. Edson. Mas o professor Paulo, de maneira muito brilhante, colocou para a gente assim, ó, o que a gente faz, se a gente puder ir para a próxima lâmina, a gente vai perceber isso. Olha só como que está escrito isso. Então, assim, tudo isso que eu estou falando, quando você vai para o exercício, nós não estamos trazendo para esse exercício de leitura e compreensão essas categorias no primeiro movimento. Nós estamos trazendo o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que o autor escreveu. Então, veja lá, quando ele pega o IP, o que é o IP do termo? É pré-história. Está no texto? Está no texto. Veja, não está aqui toda essa narrativa que eu fiz até agora. Né? Quando eu vou lá, ideia secundária, está no texto? Está no texto. Tá? Então, veja, eu estou decompondo isso para depois poder produzir meu texto. Então, meu texto não será cópia, mas ele será, ele vai ter que corresponder a essas ideias que estão aqui. Tá? Eu não posso inventar. Então, para que eu possa fazer minhas análises, eu preciso ter entendido isso aqui. Se eu não entendi isso aqui, né, o que é barbárie? Não sei o que é barbárie. Então, se você não entende isso aqui, não tem como fazer a tua produção posterior. Né? Mas é isso aí. Obrigado. Não, perfeito. Edson, a gente, só para comentar essa primeira situação, deu o quê? Quase 20 minutos. Né? Só o primeiro parágrafo do texto. E aí, Edson, eu queria que você também, eu estou provocando aqui o colega, da importância das humanas no currículo. Da importância das humanas no currículo. É bem importante isso que você falou, Paulo. Por exemplo, se a gente fosse pegar desde a origem, assim, da história da humanidade, nosso processo de humanização, a primeira grande coisa é que as pessoas, basicamente, elas tinham um conhecimento amplo da totalidade, né? Você pega os sábios, né? Depois você pega a ideia dos filósofos, eram alguém que tinha, então vamos lá, era formado em matemática, também conheciam medicina, então todos os conhecimentos que perpassavam esse indivíduo. Né? Depois nós fragmentamos, e aí algumas pessoas vão atribuir isso a um pensador moderno chamado René Descartes, mas o Descartes estava colocando isso como método para a gente poder aprender a totalidade, né? E não como um processo de fragmentação que bastasse em si mesmo, né? Então, a ideia da humanidade, né, do conhecimento da humanidade, de parar para pensar, é fundamental. Né? Então, assim, quando a gente faz o recorte e privilegia uma área do conhecimento a outra, a gente corre um erro. Né? Num livro chamado Metafísica, um pensador chamado Aristóteles, filósofo grego, ele dizia o seguinte: no que tange ao conhecimento, de um fio de relva a Deus, tudo tem a mesma importância. Olha o que eu falei. Tá? Quando eu estou discutindo teoria do conhecimento ou epistemologia, de um fio de relva a Deus, tudo tem a mesma importância no que tange ao processo de investigação e produção do conhecimento. Então, não existe isso é mais importante que aquilo. Porque esse processo de debruçar-se para tentar compreender alguma coisa exige todo um rigor, que nós chamamos de método, de caminho para, tá? Que precisa estar claro para quem vai ler e para quem está produzindo. E isso que nós estamos falando aqui vale para a tua produção acadêmica, para a tua vida escolar, mas vale também para a tua vida profissional. Você vai fazer um projeto para intervenção no mundo profissional. Eu preciso ter clareza desse processo. Então, muitas vezes, na proposta da escola, na vivência da escola, se desconsidera uma coisa que a gente tem falado desde o início, e assim, se você não entender isso, não funciona. Né? Quando eu digo assim, para entender um texto, eu tenho que entender quem escreveu o texto, e qual era a finalidade desse texto. Eu tenho que dizer que no processo educativo, eu preciso, enquanto docente, enquanto educador, conhecer você e conhecer tua realidade. Né? Quando eu digo, olha, eu sou filho de pedreiro, o indivíduo fala, não estou entendendo isso. Eu falo assim, não, você precisa entender que eu tive uma educação, né, de escola pública. Foi essa a minha vivência. Uma vivência que precisava posar para conseguir uma vaga na escola pública, porque ela não era para todo mundo. Né?
que o rigor que existia lá era outro, mas que exigia uma cobrança de um capital que meu pai não tinha como fazer. Quando eu chegava, pai, eu tô com esse problema, meu pai falava, eu sei ler e escrever, filho, não é esse meu... Eu não consigo te ajudar, não consigo te dar esse salto. Então, eu tinha que aproveitar do professor para esclarecer as minhas dúvidas e entender algumas coisas. Mas era dentro da vivência do meu pai que ele falava, estudar vai mudar a tua realidade, né? Porque isso é um bem que ninguém vai tirar de você. E aí eu tenho que começar a entender que o bem aqui é um sentido conotativo e não denotativo. Então, quando você vai para o texto, esses elementos têm que estar presentes. Ou quando você vai dialogar com o texto, com o professor, é quem é você, não pode ser a minha imaginação. Você tem que dizer para mim, para que eu possa saber e possa estabelecer uma relação com isso aqui, para que isso tenha mais sentido para você. Então, assim, se eu, quando vou trabalhar com você, preciso te conhecer, você precisa parar para se perguntar, entendeu? Então, você precisa ter tempo para fazer isso. Conhecer tua própria história para poder entender alguns elementos e ir para o texto e significar. Isso é ciências humanas, entendeu? É entender que, será que todo mundo tem a mesma condição que eu tive, entende? Eu digo, não. Então, eu falo, opa, não é porque morava na mesma rua, porque tinha um pai pedreiro que chegou no mesmo lugar, entendeu? Porque as condições não foram as mesmas. Então, esse é um ponto fundamental. Ou você faz isso, ou o texto fica assim, eu vou dominar a língua portuguesa. Nós não estamos falando de gramática, né? Quando eu trabalhei a aula 2, eu citei o Marcos Banho e os linguistas para dizer, olha, para cada lugar que a gente vai, a gente precisa de uma língua ou uma linguagem diferente. E a gente precisa adaptar a linguagem para o espaço que a gente está. No espaço escolar, acadêmico, essa linguagem formal, essa língua formal precisa ser utilizada, treinada, porque se você não fizer isso aqui, você vai fazer aonde, entende? Mas assim, mas essa língua formal, ela vai dialogar com o quê? Com a minha língua cotidiana. Eu preciso significar, eu preciso ter esses pontos de ancoragem. Por isso que ampliar a tua cultura, ir em museu, ver filme, olhar com esse senso delicado, essas produções, essas linguagens, vai ser fundamental para a tua vida, para o teu sucesso, seja na vida escolar, seja na vida profissional. É essa sensibilidade que você precisa ter. Então, quando a gente está falando isso aqui, a gente não está fragmentando, entende? A gente vai dizer, por exemplo, na filosofia, a gente trabalha com a questão da lógica matemática, né? Então, transformar isso aqui numa linguagem de matemática. Aí você fala assim, vocês fazem matemática lá quando vocês estudam? Eu falo, não. Mas você fala assim, mas isso perpassa. Então, é entender assim, o conhecimento não se faz de forma fragmentada, eu vou ficar só nessa caixinha. Então, quando alguém diz para você, você tem que estudar muito português e ignorar o resto, desconfie. Né? Então, a gente precisa desse conhecimento na sua totalidade. E é isso que o professor Paulo está ressaltando, e que muitas vezes na nossa leitura contemporânea, né, nós estamos tendo um problema aí na forma como entende a educação. Né? Então, se entende a educação como o seguinte, é voltado para o mundo do trabalho, mas você é só trabalho. Então, vamos pegar uma discussão, assim, que eu acho que é importante você entender isso. Está na história lá, né? Quando você fala assim, a Revolução Industrial, se você perguntar qual foi a promessa da Revolução Industrial para a humanidade? Que a gente teria mais tempo livre. Uhum. Aí você pergunta, e conseguimos mais tempo? Nós desenvolvemos tecnologias incríveis. Então, conseguimos melhorar a distribuição de renda para as pessoas, e as pessoas agora têm mais tempo livre para ser. Aí você olha e fala, parece que não. Então, quando alguém diz para vocês, e isso é importante, entende? Porque isso é a vida de cada um de nós aqui. Então, é leitura. Eu estou fazendo a minha compreensão só. Mas quando eu digo assim que português é mais importante que matemática, ou matemática é mais importante que português, ou determinadas áreas do conhecimento mais importante que as outras, veja, eu falei de um grego agora há pouco para vocês, do século IV a.C., que dizia, olha, quando a gente vai estudar, qualquer coisa tem a mesma importância, porque existe um rigor, existe debruçar, existe um método, existe uma epistemologia, quer dizer, uma teoria do conhecimento. Será que é possível dizer o que a coisa é? Então, isso requer trabalho, né? Então, não dá para a gente cair nessa armadilha simplista de achar que uma coisa é mais importante que a outra. Então, quando você está lendo isso aqui, veja, os textos quase sempre da história, da filosofia, da sociologia, eles são complexos por quê? Porque para dizer o que a coisa é no mundo, eu preciso de um elemento conceitual importante. Então, o rigor da linguagem vai estar presente no texto. Então, não é só da língua portuguesa. A literatura é fantástica.
matemática fantástica, mas nessas disciplinas você vai se defrontar com textos e com contextos significativos para o teu aprendizado.